Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Neemias, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Depois vamos fazer referência a outros versículos dentro deste mesmo capítulo. Assim está escrito: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Esse é o texto inicial que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o povo de Deus vence a oposição. Quando o povo de Deus recebe da parte de Deus uma incumbência, uma tarefa, um trabalho, uma obra para realizar, eu sempre digo, nos nossos dias as pessoas pensam que quando eles recebem uma promessa de Deus, uma direção de Deus para executar determinada ação, eles vão ter tudo facilitado às mãos. Eles vão ter um caminho livre, eles vão ter colaboradores fiéis, e estranhos vão apoiar o trabalho deles. Parece que tudo vai de vento em popa. Mas os exemplos que a palavra de Deus registra nunca se resolveram desta maneira. Mas o povo de Deus sempre enfrentou oposições, barreiras, resistências, ameaças, provocações, intimidações, para com isto perder o ímpeto, perder o ânimo, perder a disposição, perder a visão do trabalho que precisa ser realizado e a força espiritual, o poder operando na vida para que aquilo que Deus prometeu e determinou seja realizado. Os opositores são aqueles que não creem em Deus, são aqueles que não apoiam a obra de Deus, são aqueles que não têm nenhum trabalho digno de ser referenciado, porque vivem na insolência, vivem no meio daqueles seus iguais, que são pesos perante uma sociedade, perante uma comunidade, um grupo de pessoas, nada produzem, nada fazem, não cooperam para o bem de nada, mas estão sempre gritando, fazendo barulho e se colocando como oposição. Isso acontece em todas as áreas, na área política, na área religiosa, na área cultural, na área social, trabalhista, educacional,
social, enfim, em todas as áreas. Quando houver alguém decidido, disposto a realizar o que se espera naquele tempo e oportunidade, vão levantar-se muitas pessoas para desacreditá-lo, desestimulá-lo e fazer com que ele então mude de ideia e esqueça aquele propósito que se levantou no seu coração para se realizar. Aqui estava Neemias. Não foi uma coisa que Neemias fez de forma pensada assim, eu vou a Jerusalém, eu vou edificar, não. Neemias estava cativo numa outra terra. Mas quando ele pergunta ao seu irmão como está a cidade, como está o povo, ele recebe um relatório tão deprimente, tão desprezível, que o coração dele se move naquela hora e ele entende que ali foi despertado o coração dele para ouvir e obedecer um direcionamento de Deus. E ele se dispôs prontamente. O rei, quando percebeu que o semblante dele estava triste, perguntou e ele explicou, abriu-lhe a oportunidade que ele fosse pelo tempo necessário para realizar o que estava no seu coração. Era para quando Neemias chegar às portas de Jerusalém, às portas não, ao lugar em Jerusalém, porque não tinha porta, não tinha muro, não tinha nada, tudo tinha sido destruído, que quando ele chegasse ali com esse propósito, com essa intenção, de ser aplaudido, de ser apoiado e que o trabalho fosse realizado da melhor forma possível. Mas não foi isso que ele encontrou. Ele encontrou muitas oposições, ele encontrou muitos impedimentos, muitos embaraços e dificuldades para realizar aquela obra. Mas em momento nenhum nós lemos na Escritura que Neemias cansou, que Neemias estressou, que Neemias desanimou, que Neemias perdeu as estribeiras. Não, em nenhum momento nós não ouvimos isto. E olha que o sofrimento e as pressões foram muito fortes contra ele, porque ele era quem estava organizando, os demais eram os executores, mas o direcionamento e a maneira como fazer partia de Deus para Neemias e de Neemias para o povo. E eles estavam decididos a fazer, porque ali estaria o bem da cidade. E com o levantar daqueles muros, das portas e todas as demais coisas, futuramente se restauraria, reconstruiria o templo e o povo voltaria na oportunidade que Deus lhe desse para novamente se reunir ali como povo de Deus e desfrutar a bênção do Senhor numa cidade murada, com portas, com ferrolhos, com sentinelas. Mas observe bem nos primeiros versículos que li o que aconteceu. Neemias estava lá decidido a fazer um importante trabalho. Então diz-nos aqui, no versículo 1, e sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira. Ele ficou irado. Ele não se contentava que Neemias teria condição de fazer aquele importante trabalho que a olhos humanos parecia um trabalho impossível e que não adiantava tentar, que não iriam conseguir, mas quando eles estavam conseguindo e o trabalho estava sendo realizado e já começava a ser visto a importante obra que eles estavam fazendo em nome do Senhor e para a glória do Senhor nosso Deus, este homem chamado Sambalate, que fazia parte de uma cidade, ele então se ardeu em ira e se indignou muito. Ele ficou irado, ele ficou indignado e ele escarneceu dos judeus. Passou a menosprezá-lo,
o homem virou um verdadeiro tormento na vida do povo de Deus que ali estava trabalhando com a maior seriedade, boa vontade, disposição e gratidão a Deus para reconstruir os muros de aquela cidade, e agora encontravam este desocupado Sambalate, que veio irado, indignado e escarnecendo do povo judeu. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Olha como ele fazia a referência ao povo que estava trabalhando. Esses fracos judeus, permitir-se-lhes a isto, eles vão sacrificar depois de terminada a obra? Acabá-lo-ão esse trabalho num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Eles tornarão da vida aquelas pedras? E entre eles estava também Tobias. E é assim, quando aqueles malignos, alimentados pelo poder das trevas, começam a se levantar contra o povo de Deus, logo aparece quem se junta a eles e os apoia e procuram fazer um trabalho de intimidação, ameaça e desprezo ao povo de Deus. Então, logo que Sambalate começou, apareceu também Tobias, que era o amonita, Sambalate, Tobias, e depois apareceu também um outro chamado Gesem. Estes três, eles eram, na verdade, um trio maligno, com estratégias fortes e destrutivas, para que o povo perdesse a disposição. Então, este povo de Deus começou, logo quando iniciou a construção dos muros, se levantou ali uma oposição muito forte, que a ver por olhos nus, eles não tinham condição de resistir e vencer. Mas como eles estavam direcionados por Deus e organizados por Neemias, que tinha recebido de Deus aquela incumbência de fazer aquele importante trabalho, eles então se colocaram na posição de resistir toda e qualquer oposição que lhes fosse feita. A resistência é necessária para o povo de Deus. Não somos nós que temos que fugir. Quem tem que fugir e sair desbaratado e envergonhado é o inimigo que se levanta contra nós para se opor à nossa vida e ao trabalho que Deus confiou a cada um de nós. Observe que quando o apóstolo Tiago escreveu a sua carta, a sua epístola, ele disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O primeiro lugar é ser submisso a Deus, estar ligado pelo temor, pela obediência, pela fidelidade diante de Deus. E o segundo ponto é resistir ao diabo, ao opositor, ao inimigo. Não é ficar amedrontado com a gritaria, com o barulho que ele faz, porque inimigos só sabem fazer barulhos, nada mais que isso. Mas quando a palavra de Deus diz resistir, então eu e você podemos resistir esta investida do maligno, do inimigo, do opositor, de alguém que quer invalidar o trabalho que Deus confiou a cada um de nós de seguir adiante e de dar frutos para a glória do nome do Senhor. Então levanta-se aqui Sambalate, Tobias e Gesem. E quando eles se levantam
com estas palavras, porque palavras marcam, palavras machucam, palavras ferem, palavras desanimam, palavras derrotam. Mas, por outro lado, palavras, quando dirigidos pela vontade de Deus, encorajam, animam, fortalecem, edificam, renovam e faz com que o trabalho prospere. Então, do lado de Sanbalat, vinha o negativo, mas do lado de Neemias estava o positivo. Nós vamos continuar. O Senhor nosso Deus será conosco e o muro será edificado para a glória de Deus. Sempre tem que vencer. E nós vencemos a oposição quando resistimos os inimigos, as suas zombarias, os seus ataques, as suas estratégias, porque nada daquilo tem o poder de nos fazer parar, uma vez que temos a consciência e a convicção de que o que estamos fazendo foi uma orientação de Deus para a nossa vida, e o Senhor Deus espera que cada um de nós cumpramos com a parte que Ele confiou a nós, sem ser vencido pela oposição, pelos inimigos. Então, em primeiro lugar, o povo de Deus precisa resistir, não ceder, resistir, enfrentar e vencer. Este é o caminho. Resistir, enfrentar, resistir e vencer. Quem tem que fugir, quem tem que correr, quem tem que sair da nossa frente é o inimigo. E não nós sairmos da frente dele, porque nós estamos num caminho que foi direcionado e marcado por Deus. E vamos cumprir até o fim aquilo que Deus comissionou para cada um de nós. Então, em primeiro lugar, como é que o povo de Deus vence a oposição? Resistindo ao inimigo e aos seus ataques, não dando ouvido, não se deixando influenciar por palavras malignas, de morte, de perdição. Segundo lugar, uma vez que está resistindo ao inimigo e à sua oposição, por outro lado, é preciso se animar, se encorajar, fortalecer e inclinar-se a trabalhar com todo o coração, com todo o ânimo, com todas as forças e a disposição que Deus lhe der para que cumpra aquilo que lhe foi requerido pelo Senhor. Então, o coração do povo, aqui no versículo 6, primeira parte que resistiu, ele diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade. Segundo, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Então, as intimidações, as ameaças, não conseguiram entrar no ouvido daquele povo e descer ao coração e cegar-lhes a visão. Mas dentro deles havia um poder de Deus que os selava a audição das ameaças, mas o olhar deles estava voltado para o muro e o coração deles disposto a cumprir a vontade de Deus e edificar. Então, edificaram o muro e diz a palavra, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Quem trabalha não faz barulho. Quem trabalha, produz. Quem trabalha, constrói. Quem trabalha, deixa um legado, um referencial, um exemplo, um modelo, como se fazer as coisas para Deus. E aqui, em Neemias, nós encontramos este referencial quando vier diante de nós
a oposição em vista daquilo que estamos realizando pela vontade e direção de Deus para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, resistir. Segundo lugar, trabalhar. Não parar, não diminuir o esforço, continuar, seguir adiante, trabalhando para o Senhor. Mas aqui no versículo de número 4, diz assim, o versículo de número 5, já falamos, o versículo de número 7, quando Sambalate, Tobias e os amonitas e os asdoditas, que o trabalho ia crescendo nos muros de Jerusalém e já as rupturas começavam a tapar, e iraram-se sobremodo e começaram a fazer aliança. Inimigos são assim, eles são inimigos entre si, mas para impedir alguém que está fazendo um brilhante trabalho na direção de Deus, estes inimigos fazem aliança. Sempre foi assim. Com Pilatos e Herodes, que eram inimigos políticos, eles se uniram para condenar Jesus. Aqui nós observamos que Tobias, Sambalate e Gesem e outros mais fizeram entre si alianças para desviar o povo do seu intento. Como um não conseguiu, ele estava se aliando a outro, mas a outro, para se reforçarem e voltarem ao povo de Deus com mais força, com mais estratégia, com mais disposição, para impedi-lo a todo custo. Vendo aquele povo trabalhar e o trabalho sendo realizado, eles ficavam irados, aborrecidos, irritados, porque eles não queriam aquilo. Mas aquele povo não estava trabalhando para eles e nem contra eles, estavam fazendo um trabalho para Deus. Como eles vieram na oposição, eles foram resistidos e o povo se dispôs a trabalhar. E no versículo 9 ele diz, porém, nós oramos ao nosso Deus. Então, observa aqui, o povo de Deus, quando enfrentando oposição, ele se dedica à oração. Por que a oração? Porque a oração é um recurso que Deus deu ao seu povo de ter uma linha direta de acesso e comunhão com Deus, de apresentar a Ele os problemas, as necessidades que estamos enfrentando e receber de Deus que Ele ouça a nossa oração e mande-nos uma solução, uma estratégia, uma resposta, um caminho viável para continuarmos e vencermos. Nós, porém nós oramos ao nosso Deus. O primeiro lugar é falar com Deus, é apresentar a Ele, Senhor, estamos dispostos a realizar o Teu querer, a Tua vontade, a Tua obra, já aparecem sinais positivos da Tua obra, porém os inimigos estão se aliando um com o outro, com força voraz, estão a perseguir e procurar desanimar. Mas quando ele ora a Deus, ele recebe um direcionamento. Quem sabe uma palavra lá no íntimo do coração dele, que eles deveriam não somente trabalhar, mas colocar guardas, colocar soldados, pessoas armadas, trabalhando e com a sua arma, porque o inimigo não dava trégua. O inimigo não arreda o pé. O inimigo, ele é persistente. Ele fica ali, procurando conseguir o intento dele. Enquanto não consegue, ele não deixa de atormentar. E veja o que foi feito aqui. Em terceiro lugar, nós vimos que o povo de Deus, quando enfrentando a oposição, eles oram a Deus, porque sabe que de lá vem um direcionamento para a vitória.
E a segunda parte diz: e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então Neemias se precaveu e colocou guardas de dia e de noite. Por quê? De dia enquanto trabalhavam, de noite enquanto dormiam. Jesus contou uma parábola que o inimigo é astuto e sagaz. De dia o homem plantou sementes de trigo no seu campo, mas quando ele dormiu à noite, veio o inimigo e semeou joio. E passado o tempo, nasceram ambos, trigo e joio, no mesmo campo. E aquele homem ficou sem saber como tinha acontecido aquilo. E Jesus disse que o inimigo veio de noite e semeou joio no meio do trigo. E agora o que fazer? Vamos arrancar o joio? As raízes já estavam entrelaçadas. O Senhor disse: não, deixa crescer juntos. Na época da colheita, recolhe-se o joio para queimar e o trigo recolhe-se para guardar no celeiro. Foi a solução. Inimigos do povo de Deus é assim. Não se pode estar atento a eles durante o dia e descuidados durante a noite. Não, porque se eles não conseguem durante o dia, eles vão tentar também durante a noite. E é por isso que Neemias dá-nos uma lição importante. Ele diz-nos aqui, versículo 9: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. E aquela guarda manteve-se fiel e resistente diante das investidas daqueles inimigos. Então, o povo de Deus, quando enfrentando a oposição, ele se previne, ele não se descuida, ele não abre brecha, ele não deixa caminhos abertos para o inimigo entrar. Ele coloca proteção em todas as brechas para que o inimigo, ao tentar, não consiga realizar o seu intento, que é entrar, é misturar, é infiltrar-se no meio do povo de Deus para lá dentro, junto a eles, desanimá-los e propagar o tédio, o medo, a insegurança e o vexame que eles poderão sofrer com aquela obra, porque ela não vai adiante, ela vai ser destruída, quem sabe por uma simples raposa que passar correndo sobre aquele muro vai derrubá-lo. Estas são as expressões do inimigo quando ele levanta uma forte oposição contra o povo de Deus. Levantou contra Neemias, contra Moisés, contra Josué, contra tantos outros aí. Levanta contra nós também nos nossos dias. Estes inimigos estão por aí. Eles sempre agem à mesma maneira daqueles que agiram no tempo de Neemias para fazer a obra parar. Eles não têm nenhum prazer que a obra de Deus seja levada à sua conclusão. Com Jesus aconteceu assim. Mestre, não vai à cruz. Que isso? Jesus disse: não é necessário que eu vá à cruz e que lá seja morto, crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Mas quiseram impedir Jesus até na hora da cruz. O ladrão que estava do lado dele, aquele malfeitor, disse: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva a ti mesmo e salva nós também. Jesus não lhe deu resposta. Jesus estava ali para cumprir o plano de Deus. E cumprir estava a enfrentar a cruz e não dar ouvidos à oposição, à linguagem do inimigo. Então nós observamos, em quarto lugar, que o povo de Deus, quando enfrentando oposição, ele se previne. Ele é vigilante, ele é cuidadoso, ele é atento, ele é prudente. Olha em todas as direções
para não ser surpreendido pelos inimigos. Mas em quinto lugar, no versículo de número 20, capítulo 4, versículo 20, ele diz assim: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará por nós. Esta foi uma palavra de Neemias àquele povo diante da oposição para reafirmarem em Deus a confiança. Então, o povo de Deus, quando é em oposição, ele confia em Deus. E através desta confiança em Deus, ele vence a oposição, ele vence os inimigos, ele vence as barreiras, ele vence as dificuldades e ele triunfa para a glória do nome do Senhor. Então são lições importantes que nós aprendemos do tempo de Neemias, que elas vêm aos nossos dias, porque nós enfrentamos oposição, nós enfrentamos inimigos irritados, irados, vorazes, famintos, procurando nos devorar e destruir e fazer com que acreditemos nas suas palavras e desprezemos as promessas de Deus. Mas o servo de Deus conhece o Deus a quem serve, conhece a palavra do Deus que promete, que é fiel e verdadeira. Ele vai à luta, ele vai enfrentar. Os opositores e inimigos vão aparecer. Parece que às vezes, do nada, eles se apresentam para fazer gritaria, oposições, gerar desentendimento e confusão entre o povo. Mas quem está dirigido por Deus, vence todas estas situações e continua o seu trabalho para a glória de Deus. Então nós observamos aqui 5 atitudes do povo de Deus quando enfrenta a oposição e vence. Por mais feroz que ela seja, por mais maligna que ela seja, o povo de Deus sabe a quem serve, sabe em quem confia, conhece o poder de Deus e está submisso a ele e pronto para servi-lo. Ele segue por estes caminhos. E que caminhos Neemias com os seus companheiros seguiram? Em primeiro lugar, quando o povo de Deus está em oposição, para vencê-la, eles resistem aos inimigos. Em segundo lugar, eles trabalham esforçadamente, se lançam ao trabalho com dedicação e amor. Terceiro, o povo de Deus lança mão da oração, que é o diálogo com Deus, e recebe de Deus respostas e direcionamentos para seguir adiante. Em quarto lugar, o povo de Deus, quando em oposição, para vencê-la, ele se previne, ele é vigilante, ele é cuidadoso, ele é prudente, ele não fecha os olhos, mas ele continua atento a tudo e a todos. E em quinto lugar, o povo de Deus, quando enfrentando uma oposição, ele fortalece-se na confiança em Deus e começa a dizer: o nosso Deus pelejará por nós. Quando Deus peleja por um povo, pode ter a plena convicção: a vitória daquele povo já está garantida. E Deus peleja pelo seu povo. Deus não peleja pelo inimigo. Deus peleja pelo seu povo.
contra o inimigo. O inimigo tem que sair despavorido, sair envergonhado, sair sem enxergar o rumo por onde andar. E a palavra de Deus diz que o inimigo, ele vem por um caminho, mas quando ele percebe a presença e a ação de Deus em favor do seu povo, ele foge por 7 caminhos. Vai embora. O povo de Deus celebra, triunfa, glorifica, agradece, exalta o nome do Senhor nosso Deus. Por quê? Porque eles enfrentaram aquela oposição e resistiram. Enfrentaram aquela oposição e trabalharam. Enfrentaram aquela oposição e oraram. Enfrentaram aquela posição e se preveniram. Enfrentaram aquela oposição e confiaram em Deus. E os que confiam em Deus não serão envergonhados, serão vitoriosos. E o trabalho que fizerem ficará como um legado para gerações futuras que virão. Saber como Deus age e trabalha quando o seu povo está decidido a obedecê-lo naquilo que Deus designa para cada um deles. Deus tem designado para mim, tem designado para você, para cada um de nós, algo para fazermos. Não será fácil, porque se levantarão oposições e inimigos. Mas, observando o exemplo de Neemias, há ali um caminho, que possamos entrar por aquele caminho e seguir adiante e saber que naquele caminho nós chegaremos à vitória. E que caminho é este? Resistência, trabalho, oração, proteção e confiança em Deus. Este é o caminho. São as diretrizes que nos levarão a uma grande e importante vitória que despertará o nosso coração em celebração, de adoração e ações de graças diante do Senhor nosso Deus, por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele faz e a maneira como Ele entra no combate que se apresenta diante de nós e coloca vitórias nas nossas mãos. E por isso realizamos, em nome do Senhor, o trabalho que Ele nos confiou. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.